Fala, nação corintiana, uma ótima semana aí pra gente, uma semana abençoada. O Corinthians não consegue terminar um mês no azul, mais um déficit milionário no mês de julho. Fabinho Soldado sendo investigado pelo Corey, é isso mesmo? Pra Safiel entrar no Corinthians, vai depender muito do estatuto. Será que realmente eles querem uma Safiel? E será que a Safiel vale a pena? E tudo sobre a volta de jogadores importantes contra o Santos quarta-feira. Se você quer saber tudo isso e muito mais, vem pro vídeo. Investigação do Fabinho Soldado e o contrato de logística. A semana foi extremamente agitada nos bastidores do Corinthians. O principal foco de tensão foi a convocação do executivo de futebol, Fabinho Soldado, pelo Conselho de Orientação, o CORE, para prestar esclarecimentos. O motivo da investigação é a troca da empresa de logística do time, que passou de Palace para Offside, por indicação do próprio Soldado, ainda na gestão Augusto. A diretoria atual alega que a contratação do Offside foi irregular, apontando a falta de pelo menos 3 orçamentos para concorrência e a ausência de aprovação do departamento do Compliance. Em uma manobra para proteger o executivo do desgaste político, a presidência decidiu blindar Fabinho Soldado, afirmando que os esclarecimentos ao conselho serão feitos diretamente pelo presidente e não por ele. Por outro lado, o ex-diretor jurídico do clube defendeu a mudança. E realmente faz sentido, afirmando que a troca gerou uma economia drástica, reduzindo os custos de logística de 27 milhões em 2023 para 13 milhões em 2024. Então, quer dizer, o Fabinho ele trocou ali sem o compliance, eu acho que não tá certo também, porque isso aí abre brechas para a fraude, mas dá para ver que ele diminuiu o custo em quase pela metade, né? E aí, por que eles querem essa aprovação? Por que não querem essa troca? Alguém que não gostou dessa troca lá? Amigo de alguém que era dono da logística anterior? Porque se ele diminuiu os custos, beleza, eu entendo. Eu entendo a parte que abre brecha assim pra fraude, tem que passar tudo certinho pelo compliance e tudo mais. A Talsa passou pelo compliance, e aí? Estão esperando até hoje o dinheiro. Então, não é assim não, tá? Estão tentando queimar o Fabinho Soldado faz tempo. Eu gosto muito do Fabinho Soldado. Acho que ele tá fazendo um bom trabalho desde quando ele entrou. E acho que ele ganha bem e merece cada centavo que ele ganha, na minha opinião. Então, acho que isso daí, cara, é mais uma fumaça ali que sempre criam ali dentro do Corinthians, né? Mais um jogo político e essa aberração que é a política do Corinthians, né? Então não vejo toda essa fumaça toda que estão falando, não, na minha opinião. Pra mim isso daí, bem tranquilo. Sou a favor do Fabinho Soldado nessa. Acho que deveria sim ter sido... ter apresentado 3 propostas, passado pelo compliance e tudo mais. Mas o cara diminuiu pela metade os custos. Onde tá o erro? Não consigo ver, sinceramente, tá? Falar um pouco também do déficit do Corinthians, né? O Corinthians teve um déficit de 103 milhões, né, em julho. Tá difícil terminar um mês no azul. Sinceramente, juro sobre juro. Até ontem eu tava conversando, assim, na live com bastante pessoas, falando que o elenco do Corinthians é caro. E eu acho que esse não é o problema do Corinthians. O problema do Corinthians são os juros e as pessoas incompetentes que tomam conta do Corinthians. Então eu acho que sim, é possível terminar meses no azul. É possível começar a fazer alguma coisa já. E não é enxugando ele. É lógico, tirando aqueles caras que... Thales Magno, esses caras que não faz nada e ganham bem. Thales Magno, Maicon. O Corinthians ali tem uma leva de jogadores ali que vai embora e a gente nem vai sentir falta. Hector Hernandes. Tem uns 5, 6, 7 jogadores que podem ir embora, sobe a base, diminui um pouco a folha salarial. Mas o problema do Corinthians não é a folha salarial. Se você tirar 10 milhões da folha salarial do Corinthians, você vai economizar 120 milhões por ano. Isso aí não vai fazer a mínima diferença para um time que terminou o mês de julho 103 para trás. Não vai fazer a mínima diferença. Então eu acho que o problema do Corinthians não é esse. O problema do Corinthians é administrar certo o dinheiro e ver aonde esse dinheiro tá indo pro ralo. Não é na equipe. Não é na equipe do Corinthians que esse dinheiro tá indo pro ralo. Isso é certeza. Para piorar o cenário político, a situação financeira do clube é alarmante. Um balancete divulgado nessa semana relatou um déficit de 103 milhões no mês de julho. Outro relatório apontou um aumento de 71% no déficit acumulado do clube no ano. A situação é tão grave que o Conselho Deliberativo já havia aprovado uma revisão de previsão de orçamento para 2025, sinalizando que os problemas já eram esperados internamente. Essa crise financeira é o principal motor por trás das discussões sobre a venda do clube e as reformas internas. Não é a venda, né? É uma Safiel e a reforma interna precisa ser rápido. Uma reforma do estatuto precisa ser rápido. E tá sendo rápido. Tomara que seja rápido e boa. É isso que precisa. E é possível fazer isso. Eu sou a favor dessa Fiel, como eu sempre disse. Mas se achar que dá pra sair com as próprias pernas, uma reforma do estatuto que responsabiliza o presidente pelo que ele deixar pra trás,
e coloca as pessoas capacitadas nos lugares certos, pode ser que a gente saia sem uma SAF, tá? Pode ser, mas é difícil. A chance é pequena. Com uma Safiel, eu acho que a chance aumentaria muito. Vai ter uma reunião aí da Safiel, dia 28 eles vão ter a apresentação final deles. Eles foram ontem na CNN Sports, eu assisti, achei bem legal. É um pouco já repetitivo, porque eles estão falando sempre a mesma coisa, mas para públicos diferentes, eles foram numa CNN Sports, eles vão em canal que só tem corintiano. Eu acho que eles estão mostrando para todos os públicos que eles conseguirem, para todas as bolhas, para tentar furar essa bolha, que eu acredito que eles já furaram, que eu vejo pessoas que nem falam de política falando da Safiel, então eu tô muito confiante na Safiel aí pro ano que vem, e eu acho que se ela vir vai ser boa. Mas se achar que dá pra sair com as próprias pernas, precisamos arrumar um presidente muito bom pro final do ano que vem. Muito bom, com uma administração absurda. Senão não vamos conseguir, tá bom? Vai ser muito difícil. Futuro do clube. O projeto Safiel e a reforma do estatuto. Com crise financeira como pano de fundo, duas grandes discussões sobre o futuro do Corinthians ganham força. Projeto Safiel. Criado por torcedores, o Projeto Safiel propõe um modelo de sociedade anônima do futebol, a SAF, diferente. É tipo do Bayern. Procura como funciona a do Bayern, que é bem parecida com a SAF do Bayern de Munique, tá? No qual os próprios torcedores se tornariam acionistas do clube. A ideia é profissionalizar a gestão do futebol com capital de investidores e governança corporativa, mas sem entregar o controle a um único dono, que é aquele negócio, você entrega para um dono, ele pode vender, e a gente não quer isso. Isso seria muito bom, tá na mão de todos os torcedores, seria bem interessante. Manter a identidade popular do Corinthians. A proposta inicial seria a venda de 30% do futebol a essa nova entidade. Eles vão comprar 30% ali do futebol, mas eles vão tomar conta do Parque São Jorge, uma boa parte da arrecadação vai pro Parque São Jorge, não vai abandonar os esportes secundários ali do Corinthians, então acho que seria bem interessante. A Safiel eu gosto muito, tá? Pra quem não conhece o projeto, acho difícil hoje um corintiano não conhecer, mas pra quem não conhece o projeto, procura saber. Eu tenho aqui uma entrevista completa com eles. O Kaká Catalão tem lá uma entrevista que eles fez uma live, uma entrevista, na verdade, um vídeo completo. Arquibancada FC fez uma entrevista também, ficou absurda. Pra mim, as duas melhores, tanto a do Kaká Catalão quanto a do Arquibancada FC. O Arquibancada FC trouxe slides visuais ali, mostrando bem legal como vai funcionar enquanto debatia, ficou absurdo de bom. E o do Kaká também ficou absurdo, que deixou os caras falarem, falou por pouco tempo. Então assistem qualquer um dos dois ou assiste nos dois. Se quiser assistir a nossa reação que a gente fez do vídeo do Kaká, tem aqui também, tá? E não esquece de se inscrever no Resenha Arena 1910, tá bom? Bora lá. E se quiser deixar o like nos comentários o que você acha de tudo isso que a gente falou até agora, já pode comentar agora. E no final do vídeo você comenta o que a gente vai falar daqui pra frente, beleza? Pra Safiel entrar, é muito importante a reforma do estatuto. Um passo decisivo foi dado com a entrega do relatório final da comissão da reforma do estatuto. Foi entregue já esse relatório final, tá? A mudança mais impactante proposta é o que concede o direito de voto para os sócios do fiel torcedor nas eleições presidenciais, o que poderia democratizar o clube e diminuir o poder de grupos políticos internos. A votação do Conselho sobre essas outras mudanças está prevista para novembro e será aberta para que todos saibam como cada conselheiro votou. Que da hora, tem que ser aberto para saber como eles estão votando. Tem que ser aberto ao público, eu sou fiel torcedor, gostaria de votar sim também, mas eu acho que deveria ter algumas regras. Porque você tira o poder político, o que já vai ter que ser feito, mas você também abre brecha para pessoas que prometem o mundo e o fundo. Então você faz o quê? Você dá o voto, eu não tô falando que tem que tirar o voto do fiel torcedor, não. Você tem que dar o voto pro fiel torcedor e ao mesmo tempo colocar mecanismos que se aquele cara não cumpriu o que ele prometeu, o fiel torcedor poder excluir, expulsar ele do clube e fazer uma nova eleição. Isso seria absurdo de bom. Porque daí você deixa o cara fazer proposta mirabolante. Você fez proposta, não vai cumprir? Depois você vai sair. O cara não vai fazer as propostas mirabolantes porque ele sabe que vai sair depois. Então eu acho que sim. Para ter o voto do fiel torcedor, tem que amarrar na parte de responsabilidade. Aí eu acho que forma um todo. Tomara que tenha pessoas ali. Com certeza tem pessoas inteligentes, mas pessoas que querem o bem do clube, aí eu acho um pouco difícil. Tomara que tenha. Seria bem legal. Agora vamos falar um pouco de futebol. Quem não gosta de futebol gosta mais da política. Nós vamos falar um pouco de futebol agora, tá bom? Time de campo. Preparação para o clássico e novidades no elenco. Apesar da turbulência externa, o time de futebol aproveitou a pausa da data FIFA para focar no trabalho em campo. Preparação para o clássico. O técnico Dorival Júnior usou a semana para treinos intensivos, preparando a equipe para o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O treinador viralizou... Nossa, é tanta coisa viralizando que... O treinador valorizou a rara oportunidade de ter uma semana contínua de trabalho para ajustar a tática do time. É isso, Dorival. Mas quando você teve uma semana lá na data FIFA, das eliminatórias, o Corinthians jogou os piores jogos dele do ano depois que voltou da data FIFA. Então vamos ver se você vai aproveitar essa data FIFA, né? Porque a última vez não aproveitou nada. O time, como é que um treinador ficou igual você ficou na última data FIFA e voltou jogando pior do que estava antes? Aí não faz sentido. Então vamos lá, vamos melhorar.
Eu errei aqui, eu não vou corrigir, vou deixar o erro. Sabe por quê? Porque eu lembro de um cara aqui que eu sou fã, que é o Kaká Catalão, que ele, nessa hora, falaria: canal do povo escolhido é outro naipe, é isso mesmo, a gente erra e continua. E vamos lá. Preparação para o clássico, eu falei. O retorno de Garro e a situação de Carrídio. A melhor notícia da semana é o retorno do meia Rodrigo Garro. Ele se recuperou de uma lesão na panturrilha, treinou normalmente com o grupo e sua presença no clássico é visto com grande otimismo. Ele provavelmente ficará no banco e entrará no segundo tempo, tá? Pela comissão técnica. Já André Carrídio, que passou por uma cirurgia no tornozelo, André Carrídio que tá numa aí que vai pro Inter, né? O Inter tá querendo ele, mas eu acho que ele vai ficar no Corinthians. Eu tenho quase certeza, tá? A previsão do retorno do Carrídio é para novembro. Sobre o suposto interesse do Internacional, não há nenhuma informação na pesquisa que confirma a negociação. Então não há nenhuma confirmação na certeza que confirme esse interesse do Inter, e rola nos bastidores que o Inter tá sim procurou sobre ele, se ele gostaria de trocar de time, mas eu acho que o Carrídio fica no Corinthians. Falar um pouco de Memphis Depay, né? O Memphis Depay brilhou na Holanda. A grande esperança da torcida vem da Europa. O atacante Memphis Depay, que não joga de longe o que ele joga na Europa no Corinthians, será que é por quem ele tem do lado? Não sei. Será que ele tira o pé? Muitos estão falando que ele tira o pé. Eu não acredito que o jogador tira o pé, cara. É que eu lembro do Roger Flores, que ele tirava o pé no Corinthians, mas é raro isso daí, sabe? Jogador do nível dele tirando o pé, eu não acho, não. Eu acho que realmente ele não tá conseguindo apresentar o futebol. Ele ainda é melhor que a maioria, mas ele não tá conseguindo apresentar o futebol que ele apresenta na Holanda. Memphis Depay teve uma atuação de gala pela seleção holandesa, marcando um gol e dando 2 assistências na goleada sobre a Finlândia. Isso que no outro jogo ele entrou, né, e deu uma assistência também, né? Sua performance foi muito elogiada e animada a todos para a sua volta ao time titular. Tomara que ele volte aí. Gostaria de ver ele, Guinegão, Garro e Yuri Alberto. Putz, eu gostaria muito de ver esses 4, cara. Desfalque e provável escalação. Para o jogo contra o Santos, o Corinthians terá 2 desfalques, certo? Por suspensão. O goleiro Hugo, né? E vai ser legal ver o Felipe Longo no gol. Eu gostaria, assim, de que o Hugo desse pelo menos um joguinho pro Felipe Longo. Eu gostava dele demais na base, na seleção brasileira de base. E eu acho que ele tem um nível absurdo, muito diferente do Donelli, tá? Mas vamos ver que no time profissional é outro assunto. O lateral Matheus Bidu também não estará, que também tá suspenso. Faz falta, muita falta o Matheus Bidu. Mas eu acho que os 2 desfalques ali dá pra suprir. O Hugo não dá, né? O Hugo não tem um goleiro à altura do Hugo quase que no futebol brasileiro. Tanto que ele tá indo pra seleção e tá jogando até de titular. Mas é legal de ver o Felipe Longo. Por isso que eu gostaria. Não que eu acho que o Longo vá substituir o Hugo à altura. Mas eu gostaria sim, eu vou gostar de ver o Felipe Longo no jogo e ver como ele vai sair como titular. Tô feliz, esperançoso por ele, tá? Gosto muito dele. E o Bidu é insubstituível também, mas eu acho que o Canguilherme ali dá conta, assim, na lateral. A provável escalação do Corinthians, pra mim, vai ser Felipe Longo, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique e Anguilhere, Maicon, Martinez, Ranielli, e na frente vai ser Memphis, Bidon e Yuri Alberto. Eu acho que vai entrar com esse time aí e vai deixar Guinegão e Garro ali pro segundo tempo. Eu entraria com o Guinegão de titular, mas eu acredito que será esse time, beleza? Num cenário geral, assim, uma semana conturbada mesmo sem jogo, tô ansioso pro jogo de quarta-feira, vou fazer uma live aqui, pré-jogo, provavelmente começará às 5 ou 4h30 da tarde, mas provavelmente será às 5, tá? Numa quarta-feira eu vou começar às 5 da tarde e esperar todo mundo chegar e que faça 2, 3, 4 horas de live. Enquanto tiver gente aí na quarta, eu quero continuar, fazer uma live bem legal mesmo pré-jogo, vou trazer várias informações políticas. Eu esqueci de falar ainda do patrocínio, que parece que está fechado o patrocínio do Corinthians, patrocínio Master. Hoje para amanhã é para sair, parece que o Corinthians fechou o patrocínio e assim para já fechar o name rights também. Parece que dessa vez saiu mesmo. Vamos torcer aí para essa semana vir uma notícia boa, que saibamos usar o dinheiro. O Corinthians quer 300 milhões adiantado para poder pegar esse dinheiro e pagar tudo o que for relacionado a Transferban. E algumas dívidas ali atrasadas que estão gerando juros. Vamos ver, quem sabe, é o começo de uma virada do Corinthians. É difícil, mas quem sabe. E o Corinthians precisa ganhar do Santos, né? Extremamente importante esse jogo aí, pra gente, pelo menos ali, encostar num G8, G7 ali. G8 acho que não vai virar, mas um G7 pode ser que vire. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse foi o Resenha Arena 1910. Deixa no comentário o que vocês acham aí, quanto vai ser o jogo, de todo esse cenário político, o Fabinho Soldado tem ou não tem razão, tudo que vocês acham aí desse cenário absurdo, né, que é o Corinthians. E é nóis, hein? Valeu, tamo junto demais. Fui!